Vamos, 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 vamos! Aula de geografia aqui, ó. Muito bacana, muito conhecimento, muita alegria, muita energia boa, professor Russo? Muito, céu azul, né? Céu azul, cadê o azul? Ah, o céu azul, lá atrás de você, ó. Céu azul. Céu. Atrás, né? Lá em Não, cima. céu. Ai, Céu é em cima, gente. Atrás, eu falei, atrás. Aí, bom dia aí aos alunos, professores aí do 7º ano e a todos que irão acompanhar mais uma aula, que o tema é super interessante, natureza, né? Opa, coisa linda! Reservas extrativistas do Brasil, parte 1. A primeira parte, então outras aulas virão, então precisa prestar bastante atenção, né, senhor professor Russo? Sim, senhor. A habilidade da aula de hoje é EF07GE26. Identificar territórios quilombolas de terras indígenas e reservas extrativistas nas unidades de conservação, discutir o papel desses grupos na conservação e preservação da natureza e analisar conflitos e movimentos de resistência no Brasil, em especial no estado de São Paulo. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, biodiversidade brasileira. A gente trabalha isso em educação física, viu, amigo? Ah, trabalha? Com a parte das danças. Das danças. Ai, a gente vai ter que bater no boca hoje. É, danças das comunidades tradicionais, olha que legal, isso aí. O Brasil é repleto de danças, né? Tradicionais, né? O Boca deixa ele comigo na hora do almoço. Deixa ele. É. Então, vamos ver um vídeo Obrigada, agora? Marcelo. Obrigada, Marcelo. O Marcelo Bom, não deixou. Enquanto a gente dá umas porradas no Boca, vocês vão ver um vídeo aí falando sobre o ICMBio, Instituto Chico Mendes. É brincadeira, a gente não vai bater aqui, é tudo suave, né? Se eu falar em bater, os caras vão falar que aqui Não, sai... não, gente, é brincadeira nossa. Biodiversidade brasileira, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta, vamos lá. Verde, amarelo, azul e branco. Nas cores da nossa bandeira, também as cores da diversidade da vida. O Brasil é o 5º maior país do mundo e o que tem a maior biodiversidade, ou seja, formas de vida no planeta Terra. Pesquisas científicas mostram que aqui ocorrem cerca de 13% de todas as espécies de anfíbios descritos no mundo. 9% dos insetos, 10% dos mamíferos, 20% das aves, 19% das plantas, 21% dos peixes. E os números não param de crescer. Segundo estimativas, existem quase 2 milhões de espécies da fauna e da flora em nosso território. Muitas delas são endêmicas, só vivem aqui. Além da extensão territorial, outro motivo para o Brasil ter tanta diversidade de vida é a variedade de biomas. A Mata Atlântica, uma das mais importantes e ameaçadas do mundo ao longo do nosso litoral. O Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa e a gigante Amazônia. Além da importante zona costeira e marinha. Áreas que também guardam as maiores reservas de água doce do planeta. Nas entranhas do Brasil, a natureza que impressiona o mundo. Riqueza que nos enche de orgulho, mas que também nos remete a um desafio constante, o de conciliar desenvolvimento e conservação. As ameaças ao equilíbrio ambiental resultantes da ação do homem, das mudanças climáticas ou dos fenômenos naturais exigem medidas urgentes e responsáveis. Afinal, como proteger nossa biodiversidade?
como promover desenvolvimento com crescimento econômico, justiça e bem-estar social e utilização racional dos recursos naturais. A resposta do governo brasileiro é a opção pelo desenvolvimento sustentável. Não por acaso, Chico Mendes dá nome ao órgão criado em 2007 para proteger a biodiversidade. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tem foco na conservação e gestão ambiental federal. Entre as atribuições do ICMBio estão a criação e fiscalização das unidades de conservação em todo o país. A abertura e estruturação dos parques nacionais para atender a crescente demanda de visitação, que hoje ultrapassa 4 milhões de visitantes por ano. O apoio às populações tradicionais por meio da criação e gestão das reservas extrativistas, RESEX. A orientação técnica e reconhecimento das reservas particulares do patrimônio natural. O ICMBio é responsável por definir e aplicar estratégias para recuperar o estado de conservação das espécies ameaçadas de extinção. São importantes ainda as tarefas de gerir o uso sustentável de recursos naturais renováveis, promover programas de educação ambiental e proteger o patrimônio espeleológico do país, as nossas cavernas. Bom, esse vídeo aí, na realidade, tem um pouco mais de 10 minutos, né? A gente só passou aí um pedaço, né? Aí, se o professor aí quiser depois estar estendendo aí, é só pegar no link e aí pode colocar, porque o vídeo é muito bom, ele é muito, né, didático, né? E principalmente quando mostra aí, né, a parte natural do Brasil, né? Não tem coisa igual. Vamos lá para uso sustentável com população tradicional. Vamos lá ver, ó. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que é uma lei aí 9.985/2000, essas unidades são criadas com o objetivo básico de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais pelas populações extrativistas que tradicionalmente habitam essas áreas. Então, é importante retratar que o papel do ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, é de relacionar as comunidades tradicionais que vivem nessas reservas e elas poderem, de alguma maneira, utilizar através do seu uso sustentável, né? Então, isso que é importante retratar. E as comunidades que vivem nessas regiões, elas têm papéis fundamentais e importantes. Não só para elas, né, porque ela preserva a sua cultura, né, preserva a sua relação habitat com a natureza, mas principalmente preserva a própria natureza para a nossa sociedade. E ela vai, logicamente, utilizar dessas reservas extrativistas, né, nessa projeção aí, comunidades de conservação. Então, o ICMBio, ele atrela essa relação do uso sustentável, né, com a manutenção da vegetação, né, e da biodiversidade dessa região. Então, é importante o papel aí do ICMBio, aí, como mostrou no vídeo, né, tanto essa relação, né, de falar, né, através de legislação, né, quais são essas unidades de conservação, mas principalmente de fiscalizar, que é o papel fundamental, né, porque não adianta só decretar lá uma unidade de conservação se a gente não fiscalizar, né, Ju? Então, essa questão da fiscalização que deixa a gente nervoso. Então é importante, né, usar o recurso natural e, ao mesmo tempo, ter qualidade de vida e, né, permanecer aí com uso sustentável. Vamos lá ver a reserva extrativistas, né, conhecida aí como RESEX, e reservas de desenvolvimento sustentável, RDS. Então, são criadas partindo de demanda das populações tradicionais que buscam a garantia e reconhecimento do seu território, já utilizado para proteger os seus meios de vida e cultura, além de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Então, nós temos 66 RESEX no Brasil, tá? Infelizmente, acabei esquecendo de colocar aí, mas eu vou citar os números para vocês. Então, são 66 unidades de conservações denominadas aí de reservas extrativistas. Tem uma área total de mais de 12 milhões e 400 mil hectares, né?
eu sempre falo, né, para o aluno entender, né, relacionar, né, a medida aí, né, de hectare, né, comparando aí com um campo de futebol, tá certo? Então, quando fala 12 milhões, né, são como se fossem 12 milhões de campos de futebol, né, juntos aí. Aí nós temos na parte continental mais de 11 milhões e 800 mil hectares, né, a parte, né, continental, porque tem a parte marítima, que é mais ou menos aí em torno de 647 mil hectares. Ou seja, 1,38% do território brasileiro tem de reservas extrativistas no continente e 0,17%, né, da parte marinha é reserva extrativista. Ô, amigo, a gente tem aqui uma presença ilustre do nosso diretor Danilo, que levantou uma plaquinha. Ah, eles estão achando que é auditório aqui. Olha lá, olha lá. A plaquinha está escrito assim, aplausos. Não tem, não tem auditório, por enquanto não tem auditório, tá, pessoal? E o pessoal não entende, eles não entendem. Florestas nacionais, vamos lá para florestas nacionais, né, o chamado aí também conhecido como FLONA. São áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. Algumas delas possuem populações tradicionais beneficiárias e outras não. Aí vai depender, logicamente, do Instituto Chico Mendes, né, de estar aprovando essa relação, né, de ter a comunidade tradicional e o que ela pode fazer também lá. Mas o importante é que a FLONA, que tem uma diferença com a reserva extrativista, é a questão da pesquisa, que aí é liberado aí para pesquisas científicas, não para extração, né, de matéria-prima, tá certo? E na FLONA nós temos 19 unidades de conservação, né, mais de 9 milhões, né, são quase 9 milhões e 300 mil hectares, né, sendo que está todo na parte continental do Brasil, né? Então, os quase 9 milhões e 300 mil hectares aí, denominados aí de florestas nacionais, estão, né, no nosso continente aí, tá certo? Então é interessante retratar isso para vocês. Vamos ver aí mais aí um pouco aí sobre reserva extrativista? Então vamos lá, ó. Nós temos lá as atividades produtivas geradas e desenvolvidas nas reservas extrativistas. Considerando o perfil, estão intrinsecamente focadas para uma economia voltada à sustentabilidade da população tradicional ali residente, que, se bem organizada e trabalhada de forma coletiva, tem um cardápio de várias possibilidades que a floresta oferece. Sementes florestais, óleos de copaíba e andiroba, manejo florestal comunitário, produção de mel a partir de abelhas nativas, o látex, né, como tem na imagem aparecendo aí, e castanha, entre outros produtos advindos da floresta. As atividades exercidas pelas famílias, além do extrativismo, são agricultura de subsistência, criação de pequenos e grandes animais e sistemas agroflorestais. Tá certo? Então vejam, né, as inúmeras situações na qual as populações ou as comunidades tradicionais podem, né, conviver aí, né, tranquilamente, harmoniosamente, né, nas florestas dessas reservas extrativistas. E sempre lembrando, quando falamos de reserva extrativista, há um controle. Por isso que a importância do papel aí das comunidades tradicionais, né, em trabalhar em cima dessa relação aí, né, de uso sustentável. Porque quando a gente acaba ensinando, né, a questão extrativista, dá a impressão de enormes máquinas, né, destruição do meio ambiente. Nesse caso, não, é uma reserva. Então, ela tem um controle, né, através do Instituto Chico Mendes, que retrata, né, fielmente as questões aí dos ideais de Chico Mendes, que a gente conhece, né, que foi um seringueiro, que lutou aí pelo meio ambiente, né, e isso é importante, por isso a homenagem, né, do Instituto em homenagem aí ao nome Chico Mendes. Certo, Ju? Certo, muito bonita a história dele, muito né? legal. Eu acho muito bacana e a intenção também do projeto. O projeto é super interessante, até que tem os links aí, o professor pode entrar e trabalhar, né, outras formas aí com os alunos aí, as informações que tem aí do Instituto Chico Mendes. Vamos ver aí um vídeo, né, de reservas extrativistas, é um vídeo aí de 1 minuto e meio, a gente já volta. Produzir sem degradar,
desenvolver sem desmatar. É com essa forma de pensar e agir que os povos e comunidades tradicionais tiram seu sustento diretamente da natureza. Ao mesmo tempo em que extraem produtos para o seu sustento e reprodução sociocultural, essas pessoas conservam e protegem o meio ambiente. Assim, reconhecendo que os recursos naturais são finitos, mas que a utilização de parte deles é necessária, foram criadas as categorias do grupo chamado de Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Entre essas unidades, que compatibilizam a proteção da natureza com a exploração sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais, estão as reservas extrativistas. As reservas extrativistas têm como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Isso aí é um dos, né, um exemplo de centenas aí de exemplos que a gente tem aí no Brasil afora sobre as comunidades tradicionais, né? E quando apareceu a dança, imagina, se a Ju não ficou empolgada aqui. Já levantei para dançar. É o trabalho interdisciplinar que a gente tem, né? Porque a gente não trabalha só em geografia, a questão aí de comunidades tradicionais, o meio ambiente, isso aí é trabalhado em outras disciplinas. E é muito legal, né, quando a gente vê aí, por exemplo, esse trabalho que o Centro de Mídias faz, né, em cima, né, principalmente das comunidades tradicionais, que cada ano que passa vai mais fortalecendo a importância de se respeitar, né? Bem, eu venho de uma família, né? Meu sobrenome já fala aí, que é a questão dos índios aí, que a gente levanta a bandeira. Eu sou Vilas Boas, então, nosso querido Orlando Vilas Boas, Cláudio Vilas Boas, exato, que é presente nessa questão de cultura, de herança, de cuidado com aquilo que é nosso, né? Vamos para a atividade? Vamos para a atividade, então. Pode continuar aí. O que é uma reserva extrativista? Tá fácil, mas vamos dar quanto tempo, Pode amigo? dar 2 minutinhos, aí o aluno escreve aí para o professor, né? O que ele entendeu, né? Escreve com as suas palavras mesmo, o que é uma reserva extrativista para você. E aí a gente aqui vê no chat e responde aí. Coloca aí o nome, a cidade, o nome do professor. Da mãe, né? Do pai. Data de nascimento, da filha, tá tudo isso. Tá bom? Daqui a pouco a gente fala. 2 minutinhos a gente volta. Isso aí, professor Antônio. Tivemos aqui a participação da professora Luciene e do professor Ricardo. A professora Luciene disse que são áreas de proteção ambiental
com extração dos recursos sustentáveis. Muito bem, é isso aí mesmo, né? A importância da reserva extrativista aí, né, para essa relação, né, ser humano e meio natural, tá certo? Bom, vamos continuar aqui com essa aula, tendo a pessoa ilustre aqui do meu lado, né? Agora Vilas Boas, né? Então, nós temos agora Verdade, pessoa ilustre aí, né? Então vamos lá para uma reserva, vamos lá continuar vendo aí reserva extrativista aí, ó. Então o número 95 aí, porque são consideradas aí 95 reservas extrativistas aqui no Brasil, tá certo? Área natural utilizada por populações extrativistas tradicionais, onde exercem suas atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais existentes e a proteção dos meios de vida e da cultura dessas populações. Permite visitação pública e pesquisa científica, tá certo? Então é isso que a gente viu aí anteriormente, né, que a professora também retratou aí, resumidamente, essa relação aí da reserva extrativista com as comunidades tradicionais e, logicamente, né, no entorno, né, da sociedade, né, permitindo até visitações, pesquisas científicas, né? Então, depende muito da classificação que é feita, né, da reserva extrativista. Nem todas têm essa relação de convivência para visitação pública, né? Tem que se pesquisar aí, e o site aí do ICMBio, ele dá todas as informações e até a localização dessas reservas, né, na realidade, de todas as unidades de conservação que ele acaba controlando aqui no Brasil. Vamos aí, eu coloquei um exemplo de uma reserva extrativista aí para vocês conhecerem um pouco aí. A reserva extrativistas Acaú Goiana, Batoque e Lagoa do Jequiá. Então, a pesca é a principal atividade desenvolvida pelas populações tradicionais nas reservas extrativistas Acaú Goiana, entre Paraíba e Pernambuco, Badoque no Ceará e Lagoa do Jequiá em Alagoas. A pesca de forma sustentável leva em consideração os ciclos de reprodução das espécies, os chamados períodos de defeso. Com isso, a população tradicional define a melhor época para se pescar e as quantidades por família. Coletivamente, por meio do Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista, né, a RESEX, a pesca tem sempre como foco o consumo interno das comunidades extrativistas e, posteriormente, a venda em pequena escala. Olha, isso que é interessante, né? Não é só a relação de consumo, né? O excedente, ele pode ser, né, vendido, né? Mas aquele lance, não é uma venda comercial, é uma venda, né, da própria localização que vende aí para as pessoas que vão lá e compram, né, que moram nos arredores. Então, esse é um exemplo, né, de uma atividade pesqueira, mas você pode ter outras atividades e pode ter lá um comércio, né, logicamente, porque eles também precisam de outras coisas que estão além, né, do que tem, né, tem lá para eles na reserva extrativista. Gostou lá do cesto de peixe? Deu fome? Nossa, então, eu já falei que minha barriga tá roncando. Então, esse que é o problema. Aí, por isso eu já pensei, falei, pô, falou que a barriga tá roncando e aparece um cesto de peixe, né? Bom, eu vou falar 5 relações, não aparece aí, mas eu vou falar para vocês porque fica mais fácil. Então, na verdade, o ICMBio ele tem 13 objetivos em relação a unidades de conservação. Tem 5 que são principais que eu vou colocar em destaque para vocês. Então, o primeiro deles é contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, né, que são 200 milhas além da praia, né, que é o que permitido por leis internacionais, né, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. Então, dá para unir, né, a relação econômica com a relação social, né, perante, né, esse processo aí, né, de recursos que a natureza nos fornece. Vale lembrar que tudo que nós utilizamos aqui, a matéria-prima vem da natureza. Agora, se a gente for utilizar de forma descabida, das formas irracionais,
vai acabar, como já se extinguiu seres vivos, né, que a gente tem aí, tanto da fauna como da flora, então, tendo essa questão do uso sustentável, fica mais fácil. Bom, aí nós temos aí, como eu falei para vocês, aí tem o Saiba Mais, aí eu coloquei aí o link aí para vocês estarem pesquisando, que tem muitas informações nesse site, tá? Então aí é o site aí do ICMBio, Reservas Extrativistas Chico Mendes, e tem outras inúmeras informações, faz parte aí do Ministério do Meio Ambiente, então é interessante vocês estarem pesquisando aí junto com seus alunos. Certo, Ju? Certíssimo. Mas Cada um fazendo sua parte já ajuda, hein? E já ajuda muito, tá certo, pessoal? Quero agradecer a participação de todos aí no chat, colaboração aí dos professores, né? E amanhã, ó, lembrando, amanhã tem aula, hein? Então essa semana tem 2 aulas de geografia. E amanhã tem aula de educação física para o ensino médio. Como sempre, né? Não, é sempre não. É uma semana sim, uma semana não. Ah, então tá bom. Então, como sempre, uma semana sim, uma semana não. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Coração pra quem? Coração pro Danilo, que ele Danilo, merece. coração pro Danilo, que vai torcer lá no final da Libertadores. Dia 27 tá chegando, Danilo. 26, né? 27.